Com a palavra o deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fiquei pela madrugada, deputado Arnaldo Jardim, Arnaldo Jordi, deputada Carmen Zanotto, deputado Arthur Maia, deputada Elisiane Gama, do Gilberto Nascimento. Eu fiquei pela madrugada ouvindo aqui os pronunciamentos, alguns deles que chegam às raias da desonestidade. São desonestos. Afinal, para quem rouba, a desonestidade intelectual é uma questão menor, segundo o ministro Cardoso. É uma questão menor. Para eles, criminoso é herói. Para o PT, criminoso é herói. Para nós, criminoso é criminoso. Daí a justiça, daí o devido processo legal, daí a condenação, daí a prisão. Para eles, condenados e presos viram heróis, mesmo que levaram bilhões de reais do dinheiro público, mesmo que tiraram recursos da merenda escolar, do medicamento do posto de saúde. O senhor poderia estar no altar rezando e não aqui mentindo. O senhor se comporte. O senhor se comporte. O senhor se comporte. O senhor se comporte. O senhor é um padre, deveria estar se comportando pela verdade. E não aqui fazendo esse tipo de mensaleiro, petrolão. É mais um criminoso, junto à organização criminosa que querem destruir o país. Querem destruir o país fazendo a fraude fiscal. E isto está na Constituição, no artigo 85, que fraude fiscal é crime de responsabilidade. Que decreto sem autorização legal é crime de responsabilidade. Está na Constituição da República. E os deputados, quando tomaram posse, juraram obedecer e honrar a Constituição. O que o PT e os seus asseclas fazem é desonrar a Constituição e cometer perjúrio. Porque a Constituição reza que é crime de responsabilidade a fraude fiscal. Editar decreto sem autorização legal. A mais ainda, editar decreto sem número, para que não pudesse deixar o rastro do crime, como grandes bandidos fazem no dia a dia. Eu tenho esse livro que foi distribuído no dia em que os juristas se apresentaram aqui no plenário desta casa. E lá eu pude acompanhar do começo ao fim a importância que é termos juristas honestos, termos juristas conscientes. Como disse lá Miguel Reale Júnior quando apresentou o requerimento do pedido de impeachment, a responsabilidade fiscal é um patrimônio público do povo brasileiro conquistado a duras penas. Isso veio com o Plano Real, veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por coincidência o PT foi contra o Plano Real, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque talvez já estivesse imaginando lá atrás o crime que cometeriam hoje. Preparando o crime, fazendo com que o seu discurso fosse o biombo do crime. Este é o PT, organização criminosa que tomou conta do poder no país. E quem comanda esta organização criminosa? São aqueles que dão vazão a Belo Monte, que dão vazão a Passadina, que dão vazão a bilhões de reais dos fundos de pensão, para dali extrair dinheiro para propina, financiar as campanhas do PT, dos seus candidatos e o seu partido político. Quem está no poder? A presidente Dilma, que mentiu para se reeleger presidente da República. Quem é que vai dar confiança a alguém que mente reiteradamente como ela fez? É evidente que ela perdeu a confiança do povo brasileiro. Por isso não passa de 10% a aprovação do seu governo e da sua pessoa. Hoje 82% do povo brasileiro querem o seu afastamento.
porque sentem na pele os milhões de empregos que desapareceram, famílias desesperadas, em busca do salário que não tem mais, em busca de atender um filho, atender um medicamento ou uma consulta a mais, já não podem mais, porque o PT chegou ao poder e tomou o direito sagrado do trabalhador trabalhar, ter uma renda e poder viver com dignidade. O que é que fala o artigo 78 da Constituição? Fala que cabe ao presidente da República promover o bem geral do povo brasileiro. A presidente Dilma promoveu o mal geral do povo brasileiro. Quando ela faz isto, com a questão do dinheiro público, com as fraudes fiscais, ela fez em 2014, para se reeleger, pedaladas de 40 bilhões de reais, cujo dinheiro não existia. Quando estamos tratando disso, estamos aqui com esse documento. A ver, por exemplo, que o professor economista da USP, quando o professor fala, ele diz, professor Hamilton Dias de Souza, ele diz que cargo público é para quem tem competência, apetência e tenha o mínimo de zelo pelo dinheiro público. Quando ele fala isto, ele diz claramente: este balcão de negócios com esse presidente Lula num hotel luxuoso de Brasília está lá a oferecer cargos públicos. Isto aqui é um verdadeiro desvio de finalidade, abuso do poder, especialmente por alguém que tinha que zelar pelas leis, já que foi presidente da República. Não diferente, fala a professora Estefânia Barbosa, dizendo mais, que quando chegamos a uma situação como esta, não se cabe mais a não ser o processo de impeachment, quando ela mostra claramente a possibilidade de responsabilizar aqueles que cometem fraude fiscal. Mas quero encerrar, até porque nós precisamos diminuir o tempo e vamos dar a nossa contribuição. Qual é o boletim de escola quando alguém desempenha um cargo público? Eu tenho um boletim de escola. Eu fui prefeito de Campo Mourão. Deixei a prefeitura com aprovação de 92,3%. E sempre digo, graças à equipe que eu escolhi para administrar o município durante 4 anos. Servidores públicos, dedicados, abnegados. Qual é o boletim de escola da presidente Dilma? Ela não tem a aprovação de mais de 10% do povo brasileiro. Quais os números do seu governo? O PIB brasileiro encolheu 3,8%, está no vermelho. O IPCA em 12 meses, 10,36%. Dívida bruta, percentual do PIB, de 51% para 67%. Resultado primário, percentual mais 2,6%, menos 2,11%. Resultado nominal, menos 2,4%, menos 10,75%. Taxa Selic, 10,75%, está em 14,25%. Dólar era 1,66 em 2010, agora está em 3,65%. Desemprego era 5,3%, está em 8,2%. Desemprego do PNAD estava em 7,6%, agora está em 9,5%. Vejam as notas da presidente Dilma, todas em vermelho. Este é o boletim de escola da presidente Dilma. Por isso o povo quer, fora Dilma, vamos afastá-la, impeachment, amanhã, aqui nesse plenário, em nome do povo brasileiro.